Aleluia. Vamos colocar de pé um pouquinho. Abrir nossas Bíblias lá em Salmos 100. As crianças que estão aqui na frente, eu pedi para vocês estarem sentando nas cadeiras direitinho. Papai realmente puder ajudar. Aleluias. Salmo 100. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico, reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, incline sua cabeça um pouquinho, mas não se desligue do trono da graça, porque o Senhor ele quer fazer algo sobrenatural em nosso meio nessa noite. Eu falo sobrenatural de você ver só milagres, de você ver o Espírito Santo de Deus agindo aqui nessa noite. É você estar vivo, estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Milagre foi você ter levantado da sua cama. Milagre foi você ter respirando neste momento. É você estar aqui. Porque só de nós estarmos na presença do Senhor, na casa do Pai, já é difícil. Porque o inimigo nos atenta durante todo o dia para nós não estarmos aqui. Então, Senhor, Pai, nós queremos te pedir que a tua presença continue sendo real e constante aqui neste lugar, Senhor. Aqui é a tua casa e nós também somos a tua casa, Senhor. Templo do Espírito Santo de Deus. Pai, que os louvores possam chegar com cheiro suave do Senhor narina nessa noite, Senhor. Que aqui nós possamos ver milagres, Pai, curas, Pai, batismo com o sangue do Espírito Santo nesta noite. E que a tua palavra, Pai, possa vir de encontro aos nossos corações aqui neste lugar. Senhor, vai usando o ministério de louvor, vai usando a preletura nesta noite, Pai, vai usando os intercessores nessa noite, Senhor, e aqueles que estão a caminho, Pai, neste lugar, vai proteger e colocando os teus anjos ao redor deles, Pai. E Pai, e aqueles que estão em casa não puderem estar vivos, Senhor, manda os teus anjos também ao encontro deles aqui agora, e que possam, Pai, tocar os teus corações e sentir, Senhor, sentir a falta de estar aqui em nosso meio. Porque ele estar em comunhão é muito bom, Pai. E principalmente estar na casa do Pai. Pai, o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Fechar os seus olhos, adorar o Senhor. Glória a Deus. O seu coração nessa noite para Jesus. Obrigado, Jesus. Você possa lembrar que Ele está aqui querendo te ouvir. Que você possa lembrar que Ele te sustentou durante todo este dia. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Que você possa adorar o Senhor nessa noite de todo o seu coração. Aleluia.
hoje? Nildes. Neildes. E o Júnior? A gente Oi? É isso, gente. A gente tá sendo visitante. Entendeu? Como é que a gente cumprimenta os visitantes aqui? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Tudo aquilo que você põe no altar do Senhor, Ele multiplica, Ele te dá em dobro, 3, 10 vezes mais. Porque é tudo dele, é tudo para Ele. Então às vezes a gente fica preocupado se vai faltar, mas se você coloca no seu coração que o plano dele é te fazer prosperar, amém? Então louve. Pode trazer sua oferta, seu dízimo. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Toda na frente, a vida, o caminho quebrado.
É o Senhor que nos ampara. Então, feche os seus olhos e olhe pela minha vida, porque eu creio que através da minha vida o Senhor tem algo para você. Aleluia. Amém? Aleluia. Senhor, eis-me aqui, Pai, como instrumento nas tuas mãos, meu Deus. Em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja a voz do Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor pensou para essa igreja, Senhor, que o Senhor venha se revelar através de mim, meu Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, as pessoas que entraram aqui com fome e com sede, não saiam daqui com fome e com sede, meu Deus. Que em nome de Jesus, a sua palavra seja alimento e sustento para essas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Pode abrir as suas Bíblias lá em João, capítulo 1. Amém? Glória a Deus. A gente ouve muito falar assim, quem é Jesus? Quem é Deus, né? E aí a gente responde, Deus é meu tudo, Jesus é Salvador, Jesus é quem morreu por mim, assim. Tem até uma musiquinha do Diante do Trono, toda vez que eu ouço essa frase, quem é Jesus, eu lembro. Fica quem é, né? Tá vendo? É assim. E aí a resposta veio, né, naquela musiquinha. Mas isso é uma pergunta que a gente ouve muito, quem é Jesus? Mas de fato eu sei quem é Jesus? Realmente eu sei quem é Deus? Às vezes a gente conhece Jesus assim tão superficial, de uma forma tão rasa. A gente conhece a palavra e a escritura de uma forma tão superficial e tão rasa. Mas o Senhor, Ele tem anseio, Ele deseja se revelar a nós na sua forma mais profunda. O Senhor deseja que a gente conheça Ele na sua forma mais profunda. Não só no evangelho superficial, no evangelho onde a gente vem para a igreja aos domingos e dá uma glória a Deus, sente o arrepio e vai embora. Avivamento não é barulho. Avivamento é transformação, é mudança de vida. Barulho é consequência. Nós não podemos ser crentes que vêm para a igreja e se movem através de barulho. No toque da bateria, do jeito que a bateria toca, a gente grita. A gente não pode. A gente precisa ser crentes guiados pelo Espírito Santo, com discernimento espiritual, baseado na palavra de Deus, entendendo o que é de Deus e o que não é de Deus. E o Senhor precisa se revelar a nós. Ele quer, Ele anseia que você o conheça. Esse é o desejo do Senhor. O Senhor quer se apresentar a você. Aleluia. Mas muitas vezes nós não buscamos ao Senhor da forma como devia. Muitas vezes nós não buscamos conhecer o Senhor da forma como devia. A gente abre a Bíblia e fala assim, nossa, isso aqui se aplica para mim. Glória a Deus. Mas quando vem uma cajadada, quando vem uma exortação, a gente fala misericórdia. Isso não é para mim, isso é para o outro irmão. E aí quando o Senhor levanta o irmão na igreja para pregar, para falar a verdade, para exortar, a gente fala assim, é indireta. Amados, Deus não trabalha com indireta. Se você acha que é indireta, é porque o Senhor quer tratar alguma coisa em você e você não entendeu ainda. Você ainda não deu lugar para o Senhor tratar aquilo que Ele quer tratar com você. Ser cristão não é brincadeira. A gente não pode ser cristão do jeito que está sendo no mundo lá fora, do jeito que está hoje em dia. Tudo liberal, tudo pode. Um cristianismo onde a gente precisa de paredes coloridas, onde a gente precisa de uma melodia bonita para sentir a presença de Deus, onde o culto ele é todo preparado de forma para trazer emoção e comoção no coração das pessoas. Deus não precisa da gente para fazer nada. Deus usou a Guma para falar. Deus não precisa da sua estratégia, do seu jeitinho para tocar no coração do irmão. Se o Senhor quiser, vai levantar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser para vir. Vai abrir a Bíblia e vai falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e essa palavra vai penetrar no coração, e corações vão ser alcançados, almas vão ser transformadas. É isso que o Senhor espera de nós. Aleluia. Vamos para a palavra, glória a Deus. João capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus os não receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Amém? Pode sentar? Aleluia. Eu creio que o Senhor tem algo novo pra gente. E todas as vezes que eu recebo o convite para pregar, assim, a maioria das vezes, eu estou em um momento de oração, em algum tipo de propósito com o Senhor. E aí o Senhor me chama para pregar e a
E essa tem sido a minha oração ao Senhor. E aí a palavra que o Senhor me deu vai de encontro com a minha oração nessa noite. Que aí a gente vê lá no versículo 11. Está falando de Jesus. Que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Esse que veio, quem veio? Foi Jesus, o verbo vivo. Ele veio para quem? Ele veio para os judeus. Ele veio para o povo que ele escolheu. Ele veio para o povo que ele libertou. Ele veio para o povo que ele fez uma aliança. Quem não recebeu a Jesus foram eles. Jesus vem e eles não recebem. E aí, a maioria dos seus não aceitaram Jesus. Não aceitaram a Jesus como Messias, como Cristo. Eles não aceitaram a Jesus. A Bíblia, ela é separada em Novo Testamento e Velho Testamento, né? E aí a gente acha que o Antigo Testamento é só história e o Novo Testamento fala ali de Jesus. A verdade é que o Antigo Testamento ele não é só antes de Jesus. O Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento, quando a gente vai ver, ele está apontando de certa forma para Cristo, seja em forma de símbolos, de figuras, assim como Abraão, o Cordeiro da Paz, né? O Cordeiro Pascual, o tabernáculo, o sacrifício, tudo isso aponta para Cristo. E aí também tem a aliança apontando para Cristo, tem as promessas apontando para Cristo. Quando a gente vai ver lá em Gênesis, fala do homem que vai vir da mulher e que vai pisar na serpente, na cabeça da serpente. Isso está apontando para Cristo. Lá em Isaías, quando ele fala que o servo vai sofrer, não é assim? Ele está apontando para quem? Para Cristo. Quando fala que o Filho de Deus vai vir como príncipe da paz, está apontando para quem? Para Cristo. Então o Antigo Testamento não é só um momento onde era antes de Jesus, não. O Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Toda a palavra de Deus, Cristo é o centro. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, Cristo é o centro. Por isso a gente precisa conhecer que Cristo, que Deus é esse. É por isso que a gente precisa pedir para que o Senhor se revele a nós. É por isso que nós precisamos buscar profundidade a palavra do Senhor, porque tudo aponta para Ele. Glória a Deus. E aí, quando lá em Deuteronômio 18:15, Moisés fala assim, que Deus disse que iria levantar um profeta como ele. Isso está apontando para Cristo. Isso é uma profecia messiânica que está apontando para Jesus. E aí você vai falar assim, Kézia, mas por que você tem tanta certeza disso? Todos os outros profetas vieram. Em Deuteronômio 34 fala que em Israel nunca mais existiu um profeta como Moisés. Moisés ele era libertador, legislador, líder espiritual e ele era mediador. Nenhum outro profeta foi isso. Somente Cristo. E aí quando a gente vê libertador, Moisés libertando o povo do Egito e Jesus nos libertando da escravidão do pecado. E aí quando a gente vê mediador, a gente cantou aqui, né? Então me tira o medo, não é assim? Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Por quê? Porque Moisés, ele tinha que subir no monte para ouvir Deus falando, para ele falar para o povo. E ele fazia o que? Ele intercedia pelo povo com Deus. Ele era mediador de Deus com o povo. E Jesus? Jesus é o próprio Deus que se encarnou. Aleluia. A palavra diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra forma da gente chegar a Deus sem ser por Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro mediador do homem e Deus. Legislador, Moisés recebeu a lei, entregou os mandamentos através das pedras lá. E Jesus ele veio e ele cumpriu perfeitamente a lei. E ele colocou a lei em nossos corações através do Espírito. Líder espiritual, Moisés guiou o povo até a terra prometida. E Jesus? Jesus ele é o bom pastor que nos guia, que conduz a sua ovelha. Glória a Deus. Então não houve nenhum outro profeta. Quando lá em Deuteronômio fala de um profeta que vai
Cristo esse profeta libertador, é Cristo esse profeta mediador, é Cristo o Filho de Deus. Esse é o verdadeiro Cristo. Não é um Cristo onde eu acho que Ele pode me dar o que eu quero. Ele pode. Ele pode fazer por você tudo, qualquer coisa. Mas eu não posso conhecer a Cristo só dessa forma, só como alguém que vai me dar o que eu quero, o que eu preciso. Eu não posso ter esse tipo de relacionamento com Deus. Não foi para isso que Deus te chamou, Samuel. O Senhor não foi lá, não morreu na cruz, simplesmente para eu satisfazer a vontade da minha carne, o desejo da minha carne, para eu viver do jeito que eu quiser. Ah, Jesus me ama, Ele te ama, mas Ele não te aceita do jeito que você quer, do jeito que você está. O Senhor quer arrependimento. O Senhor quer um coração quebrantado, uma vida transformada no altar dEle. O Senhor não quer sujeira. O Senhor nos dá vestes novas. A transformação vem de dentro para fora. E o Senhor troca as nossas vestes. O Senhor transforma as nossas vidas. E aí, lá em Deuteronômio 18:15, é uma profecia messiânica, como eu disse, que aponta para Cristo. Ele é o cumprimento pleno e definitivo em Jesus. No Antigo Testamento tem as promessas, as profecias, né? Mas Jesus vem e Ele cumpre todas as promessas e se torna tudo real. O povo de Israel, eles criam que realmente havia um Messias que ia salvar todo mundo. Eles tinham a certeza desses mandamentos. O povo judeu, eles tinham que estudar a Torá são lá as leis de Moisés, eles tinham que estudar isso. Então eles sabiam de cor as profecias. Eles sabiam tudo aquilo que estava lá no Velho Testamento, eles sabiam e eles esperavam e eles ansiavam pela vinda desse Messias, essa promessa, desse libertador. Eles estavam esperando por isso. Mas qual que era o cenário naquela época? A Judéia, ela estava sendo comandada, ela estava sob o domínio de Roma. Então o povo de Israel, eles não estavam libertos, eles não estavam livres. Eles estavam sendo oprimidos pelo governo, pelos soldados romanos. Eles viviam uma vida de opressão política. E aí, quando a gente vai ver espiritualmente, existia ali várias, vamos colocar assim, contextos religiosos, várias interpretações religiosas, vários grupos religiosos. E aí os dois principais eram os fariseus e os saduceus. Não é assim? Os fariseus a gente já está cansado de saber como é que eles eram. Eles eram aqueles que faziam as coisas publicamente. Vestiam-se muito bem, falavam-se muito bem, né? Pregavam-se muito bem, exortavam muito bem, impunham muito bem as leis deles. Mas não tinha amor. Não tinha amor no coração. E os saduceus, eles tinham os domínios ali das sinagogas, mas eles tinham alianças políticas para seus bens próprios, para si mesmos. Era o que lhe convinha. Então a gente tem um cenário político, um cenário religioso, e aí tem um cenário social, aonde mulheres e crianças eram excluídas. É assim, pessoal? Mulheres e crianças eram excluídas. E Jesus vem e Ele anda com mulheres e Ele fala: vinde a mim os pequeninos, para quebrar tudo isso, para mudar tudo isso. Então o cenário ali político, religioso para o povo de Israel, ele era de opressão. Opressão política, opressão espiritual. Vocês estão entendendo? Vocês estão relacionando com o que a gente vive hoje em dia? Porque se você não entendeu ainda, nós estamos vivendo uma opressão política e uma opressão religiosa. E cada dia que passa, nós estamos ficando mais censurados politicamente e religiosamente. Vai chegar, talvez a gente não perceba porque a gente está na correria do nosso dia a dia, trabalho, é filho, é escola, não sei o que, e a gente não consegue perceber, mas existe um movimento para nos censurar politicamente e religiosamente. A nossa política, ela não é favorável para o cristão. Ela é de perseguição, ela é de opressão. E a religiosidade, quantas igrejas, quantos líderes religiosos se vendem para políticos? Eu não estou pregando sobre política não, tá, Márcio? Se vendem para políticos e se vendem para o dinheiro. Porque hoje tem muitas igrejas
E esse era o cenário do povo de Israel, completamente oprimidos. E eles ansiavam, eles queriam que o Messias viesse para tirar eles dessa condição que eles viviam, dessa condição de opressão. E eles esperavam ali esse tal Messias que tanto se falava, que tanto se pregava. E aí eles estavam sedentos espiritualmente, cercados por hipócritas, né? E o povo esperava ali o Messias, mas da maneira deles, do jeito deles, do pensamento deles, da forma como eles entendiam, da forma como eles interpretavam. E aí quando se levanta João Batista, que começa a pregar igual um louco, né? Arrependei-vos! E o povo olha para o João Batista e fala: é você o Messias? Quem é você? É você o profeta? Quem é você? Eles começam a olhar para João Batista com esperança. E João Batista fala, ele afirma publicamente: não sou eu o Messias. Eu nem sou digno de desatar as suas sandálias. Mas aí quando ele vê a Jesus passando, ele fala: é ele. Amados, Deus deixou toda a sua glória. E quando João Batista olha para Jesus e ele fala: é ele que Moisés falou, é ele que está lá nas profecias, é ele que veio para nos salvar, é ele que veio para nos libertar, é ele, é tudo sobre ele, é por ele que eu gasto a minha vida. Quando João Batista entende quem é Jesus, ele fala assim: é por ele que eu estou gastando a minha vida, é por amor a ele que eu estou gastando a minha vida. João Batista, ele não estava pegado com as coisas dessa terra, ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí. Se ele tinha roupa de marca, se ele tinha tênis de marca, se ele tinha o carro do ano, João Batista só queria gastar a sua vida. Porque ele olha para Jesus e ele fala: é ele. Amados, a gente olha para Jesus e a gente não reconhece esse Cristo. A gente fica perdendo tempo com coisas banais, com brigas, com discussões, com fofoca, com mentira. A gente fica gastando a nossa vida. Com quem você está gastando a sua vida? Será que você está gastando a sua vida somente para satisfazer a sua vontade, a sua carne? Não é possível. Eu não aceito que Cristo morreu no meu lugar, que Ele sofreu as minhas dores, conhecendo o meu pecado, para que eu viva uma vida fútil. Eu não aceito isso para a minha vida. Eu preciso conhecer que Cristo é esse, que João Batista deixa tudo. Eu preciso conhecer esse Cristo, que as pessoas morreram por Ele. E aí João Batista reconhece e fala: é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. E quando Jesus vem, existe um conflito de entendimento, de discernimento, porque o povo judeu estava esperando um líder, um rei, um poderoso. Filipe, discípulo de Jesus, chega para Natanael e fala: Natanael, achamos aquele a qual Moisés falou, Jesus de Nazaré. E quando ele fala Jesus de Nazaré, é como se falasse Kesley de Colina de Laranjeiras. E aí ele fala Jesus de Nazaré, e Natanael fala assim: e é possível vir algo bom de Nazaré? Novo Horizonte? E é possível sair algo bom de Novo Horizonte? Meu Deus! E aí, Nazaré, gente, era uma cidadezinha assim, muito humilde. Ela não tinha, era uma cidade muito pequena, ninguém dava nada por ela. Ela não tinha assim nada relevante politicamente, religiosamente, nada. E eles esperavam que o rei viria de onde? Viria de um trono de ouro, de glória. De onde vem Jesus? De uma manjedoura. E eles esperavam que o rei viria da nobreza, com status. E Jesus vem de onde? De uma virgem, de um carpinteiro. E aí, eles olham e falam assim: é possível? É possível vir algo bom de Nazaré? Jesus, ele não estava atendendo a expectativa deles. Aquilo ali não era o que eles esperavam, o que eles sonhavam, o que eles imaginaram. Porque eles ainda estavam apegados com as coisas terrenas. Porque eles
Deus de forma carnal. Porque ainda eles não estavam entendendo os planos de Deus. Por mais que eles ouvissem todas as profecias, eles não compreendiam, porque eles ainda não conheciam a Jesus de verdade. E muitas das vezes nós somos assim. Nós não conhecemos a Jesus de verdade. Nós achamos que conhecemos, mas nós não conhecemos a Jesus de verdade. E a gente precisa clamar ao Senhor para que Ele se revele a nós. A gente precisa ter o desejo de conhecer a Jesus de verdade. Só assim a obra do Senhor ele vai estar completa. E Jesus ele não veio para suprir a expectativa do povo. Jesus ele veio para cumprir a vontade do Pai. Porque se ele quisesse cumprir a vontade do homem, ele conseguiria. Ele tinha, não podia, pastor? Ele podia fazer a vontade do homem. Mas ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele não veio para suprir a vontade do homem. E aí, enquanto eles estavam esperando e pensando na revolução política, na libertação que Jesus podia fazer por eles, enquanto eles achavam que a qualquer momento Jesus ia tirar uma espada, ia descer todos os anjos e ia derrotar todos os romanos e Jesus ia governar, ia restaurar o reino de Davi, Jesus ia ser o poderoso e os próprios discípulos falavam: Jesus, quem vai sentar do seu lado? Os próprios discípulos que andavam com Jesus não entenderam, e a todo momento Jesus falando para eles e revelando a eles: eu sou o pão, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas os olhos deles ainda estavam nas coisas terrenas. Os olhos deles ainda estavam nas coisas que podiam ser feitas nessa terra, no governo que eles queriam nessa terra. Eles acharam que Jesus ia fazer como Moisés, ia libertar o povo, e aí ia acontecer um grande milagre, mar se abrindo, e todos os seus inimigos morrendo afogados. Mas esse não era o plano de Deus. Deus tinha um plano maior e perfeito para que alcançasse a nós. E o plano de Deus ele é perfeito e maravilhoso, e a gente não consegue compreender muitas vezes, porque a gente está olhando com olhos carnais. Muitas das vezes a gente não consegue entender o mover de Deus porque a gente ainda está olhando com os olhos carnais. Muitas das vezes a gente não consegue viver a plenitude da vontade de Deus porque a gente ainda está buscando o que a gente acha que é bom para a gente. E aí, os discípulos caminhavam com Jesus. Conheciam Jesus, sim ou não? Conheciam? Pode falar, gente. Conheciam Jesus, sim ou não? Conheciam, mas do jeito deles, da forma deles. Pedro era um discípulo assim, muito próximo de Jesus, né? É um discípulo que a gente vê ele ali em todos os evangelhos, tá lá, Pedro. E não sei que lá da tempestade, Pedro estava lá, e na multiplicação dos pães, Pedro estava lá, Pedro estava lá. Pedro estava lá em todos os momentos com Jesus. E Jesus a todo momento também estava ali exortando, ensinando e orientando a Pedro. Pedro não entendia o que Deus estava falando com ele. E aí, em um determinado momento, Jesus chama os seus discípulos e começa a explicar para os discípulos que ele precisava ir a Jerusalém, sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitaria no terceiro dia. Pedro se levanta e fala assim: nada disso! Jamais eu vou permitir que isso aconteça com você, meu Jesus! Jesus está explicando ali qual é o plano perfeito de Deus e Pedro fala: não concordo, não é assim que vai ser. Pedro querendo ensinar Jesus a ser Jesus. Pedro querendo ensinar Jesus o que o Pai falou que era para ele fazer. Você se identifica? Porque eu me identifico. Eu me identifico. Quantas vezes Deus está falando assim: Kesley, não faz isso. E eu falo assim: Senhor, mas eu quero fazer. Senhor, mas eu estou tomando pedrada aqui. Quieta. E a gente quer falar: Senhor, mas eu quero um emprego desse jeito. Senhor, eu vou fazer isso, e eu vou ser rica e próspera. E o Senhor fala: não, mas
pregar. Eu não quero falar da tua palavra. Eu quero só ir à igreja, ouvir um louvor, ouvir a palavra, me alimentar e ir embora. Para mim está ótimo, está suficiente. O Senhor tem falado assim, não é para isso que eu te chamei. Não são esses os planos que eu tenho para você. E Jesus estava ali revelando a eles o plano, e Pedro querendo ensinar Jesus a ser Jesus. Esse mesmo Pedro que feriu o servo do sumo sacerdote, né? Quando Jesus estava sendo preso, ele tira a espada e fala, é agora. É agora que o reino de Jesus vem nessa terra. E ele tira a espada preparada e vamos começar a guerra. Jesus pega a espadinha e fala assim, guarda aí. Por acaso eu não tenho que beber o cálice do meu pai? O Senhor ensinando a Pedro. E Pedro, esse mesmo Pedro corajoso, que se posiciona contra Jesus, que tira a espada ali para guerrear, é o mesmo Pedro que Jesus fala assim, você vai me negar, e ele fala, jamais, certamente eu morrerei por você. Amados, Deus nos conhece, o nosso mais íntimo. Você pode tentar fingir algo para as pessoas, você pode tentar parecer algo para as pessoas, você pode até tentar enganar a Deus, sendo um moço, uma boa moça, sendo moralmente legal. Ah, eu sou muito boa, eu vou para a igreja, eu dou o meu dízimo, eu não bebo, eu não fumo, moralmente eu sou muito boa, mas por dentro eu estou podre. Por dentro eu estou completamente corroída de orgulho, de inveja. Por dentro eu estou podre. A gente não tem como enganar a Deus. Deus nos conhece no nosso íntimo. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, mas a Deus a gente nunca vai enganar. E aí Pedro está ali e fala, certamente eu nunca vou te negar. E Jesus fala assim, Pedro, jovem Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não é só uma, são 3 vezes. E Pedro nega Jesus 3 vezes. E Pedro não só nega Jesus, como Pedro abandona Jesus quando Jesus está sofrendo. Pedro não está lá aos pés da cruz, aquele homem que fala que nunca vai abandonar Jesus. Ele não está lá aos pés da cruz quando Jesus estava lá sofrendo. Pedro abandona Jesus, Pedro nega Jesus. E por que Pedro faz isso? Por que Pedro deixou Jesus? Por que Pedro fugiu? Pedro não era covarde. Por que ele fugiu? Porque ele se frustrou nas suas próprias expectativas. Eu vou te falar uma coisa, se você colocar sua expectativa no homem, se você colocar sua expectativa em coisas, se você colocar suas expectativas nessa terra, você vai se frustrar. E aí você sabe o que acontece quando a gente se frustra? A gente abandona Deus, a gente foge de Deus, a gente se esconde de Deus. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso. Deus nos ama tanto, amados. Deus, Ele não nos criou porque Ele estava entediado. O Senhor, Ele não nos criou porque Ele não tinha nada para fazer e falou assim, eu vou fazer aquilo, aqui. O Senhor, Ele não nos criou, Ele não nos formou simplesmente porque Ele não tinha mais nada para fazer. O Senhor nos criou para a sua glória. O Senhor nos criou porque Ele é amor e Ele transborda esse amor através das nossas vidas. Assim como o sol, que é alimento para a terra, para as plantas, assim também é Deus. O sol não depende das plantas, o sol não depende da terra, assim também Deus não depende de nós. Mas o sol, ele é tão majestoso, tão maravilhoso, ele é tão resplandecente, que tudo aquilo que ele tem, ele oferece. E assim também é Deus. Deus é amor. E o seu amor transborda na nossa formação. E nós somos criados para a glória de Deus. E é Deus que pega o homem caído e levanta o homem caído. Quando Pedro, talvez para ele, talvez até na cabeça dele já não tinha mais jeito. Jesus, quando ressuscita, ele tem um encontro com Pedro. E ali ele restaura Pedro. E Pedro se converte ao Senhor. Ali Pedro conhece a Jesus, o Cristo. Ali ele conhece Jesus não
ser para Cristo. Amados, a ponto de Pedro, quando ele vai ser morto, crucificado, aquele Pedro que fugiu lá atrás, quando ele vai ser crucificado, ele fala assim: me coloca de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer igual o mestre. Aquele Pedro que lá atrás negou a Jesus, ele conhece a Jesus na sua profundidade, a ponto de entregar a sua vida por amor a Cristo. Não só ele, mas como os outros discípulos que também abandonaram Jesus. Porque os outros discípulos também abandonaram Jesus. E aí, a maioria deles morrem em amor a Cristo. Porque a vida já não faz mais sentido. O olhar deles já não está mais nas coisas terrenas, e sim em Cristo. Eles se entregam por amor a Cristo. André ele foi amarrado em forma de cruz, né, pastor? E foi exposto em praça pública, vivo. Enquanto ele estava lá amarrado em praça pública, você sabe o que André fazia? André pregava. André não ficava ali se lamentando: ai, Senhor, você esqueceu de mim. Não. Por quê? Porque André conheceu o verdadeiro Cristo. O Cristo é aquele que vale a pena a gente largar tudo para servi-lo. O Cristo que vale a pena a gente deixar as nossas vontades para segui-lo. O Cristo que acaba com o nosso orgulho, que acaba com o nosso medo. Esse é o Cristo. Paulo deixa a sua vida toda para seguir a Cristo, quando ele entende quem é Jesus. E assim também, muitos cristãos na igreja primitiva também morreram por amor a Cristo. Mas às vezes a gente não tem nem coragem nem de, sei lá, nem de fazer alguma coisa básica que o Senhor fala assim, ajoelha aí de madrugada para orar. Às vezes a gente não tem nem a capacidade disso. Às vezes o Senhor fala assim: ora pelo seu inimigo. A gente não tem nem coragem de orar pelo nosso inimigo. Às vezes o Senhor fala, vai lá, leva um alimento para aquele irmão que ele está precisando. Às vezes a gente não tem nem coragem de falar: Senhor, mas vai faltar para mim. Que Cristo é esse que a gente conhece? Que Cristo é esse que se revela a nós? Que Cristo é esse que eu estou conhecendo? Um Cristo a meu favor? O Evangelho ele tem o objetivo de revelar a Jesus como Cristo. E o Evangelho ele não é fácil. O Evangelho ele nos faz repensar em nós mesmos. O Evangelho ele é transformador. Ele é mudança de caráter. O Evangelho ele nos corta, nos fere. Uma vez a Pamela estava ministrando aqui, e aí ela trouxe uma palavra assim, tão dura. Ela falou em Apocalipse, que parecia que Jesus estava enfiando a mão assim dentro de mim, torcendo por inteiro. Era Jesus pegando assim e falando: aonde que está o seu foco? Se ela perguntasse assim: quem quer aceitar Jesus? Eu tinha levantado a minha mão ali naquela hora. Eu falasse assim: o quê? Eu vou. Porque esse é o verdadeiro Evangelho. É o que nos fere, o que nos transforma, o que não nos permite ser a nossa natureza, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Mas o verdadeiro Evangelho, ele nos aproxima de Deus, ele nos aproxima do Pai, ele restaura, ele transforma o nosso relacionamento com Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. E aí, muitas vezes nós vivemos ali um Evangelho tão raso que a gente até sabe as palavras de cor, mas a gente não consegue entender na profundidade quando Jesus fala. Quando a palavra diz que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne, estava lá, é o princípio, é o alfa, é o ômega. Isso para a gente se torna tão natural. Quando foi que isso se tornou natural para a gente? Ouvir que Cristo, que Jesus é o pão da vida, isso não queimar no meu coração. Ouvir que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, isso não queimar no meu coração. Quando foi que o Evangelho ficou algo tão natural nas nossas vidas? Quando foi que a gente deixou de queimar pelo Senhor? Quando foi que a gente deixou de buscar ao Senhor verdadeiramente?
muito mais. Existe algo muito maior que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. A gente vê uma pocinha de água e a gente bebe daquela água e a gente fala, nossa, saciei a minha sede. Se a gente der 2 passos a mais, a gente vai dar de cara com o oceano. Aonde a gente pode mergulhar. Aonde a gente pode mergulhar por completo. Aonde aquela pocinha de água não é mais necessária. Para isso a gente precisa alcançar maturidade espiritual. Deixa eu ver se eu vou achar aqui onde eu anotei o versículo. Efésios 4, 13 e 15, Cadinho. Efésios 4, 13 e 15. Então nós precisamos crescer e amadurecer espiritualmente. Fala assim, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você quer conhecer a Cristo na sua plenitude? A gente precisa buscar a maturidade espiritual. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela austácia e pela esperteza do homem que induz o erro. Nós não podemos deixar de ser conduzidos por doutrinas erradas, por palavras tortas. E como que a gente faz isso? A Micaela está aí, quando ela era bebezinha, todo bebê quando nasce, você não pode pegar uma maçã, por mais saudável que seja, e dar para o bebê comer. Ele precisa de leite, seja o leite materno ou seja a fórmula, mas ele precisa de leite. E aí ele começa em uma pequena quantidade, vai tá acabando, nossa. Jesus. E aí ele começa ali com um pouquinho de leite, vai aumentando a quantidade de leite, não é assim, Rafa? Aumenta a quantidade de leite e chega um momento que o leite não é suficiente para a criança. Precisa introduzir o quê? A papinha. E aí, conforme a criança vai crescendo, a papinha também não é suficiente. A criança precisa de comida sólida. Nós precisamos crescer espiritualmente. Deixar de se alimentar com papinha, achando que palavras bonitas, aquela palavra que edifica a minha vida, o meu ego, é papinha. Eu preciso de palavras que me façam crescer. Eu sempre falo com a minha equipe que é a dor do crescimento. Crescer dói, evoluir dói. Criança, quando está crescendo, eles reclamam muito de dor no joelho. Isso é a dor do crescimento. Crescer dói. Não é diferente espiritualmente. O Senhor quer pessoas maduras. O Senhor quer uma igreja madura. O Senhor quer homens e mulheres maduros espiritualmente. E muitas vezes isso vai ser doloroso, mas é necessário para que a gente conheça a plenitude de Cristo. E a gente precisa alcançar isso. E aí, o versículo 11 diz: Jesus veio para o que eram seus e os seus não receberam. Quantas vezes? Jesus veio para nós e nós não recebemos. Quantas vezes a palavra de Deus fala que Cristo está à porta e bate. Quem abrir, tem alguém batendo na porta do seu coração nessa noite. Mas abrir a porta só depende de você. Cristo, ele vem e ele bate a porta. Abrir é uma decisão sua. Deixar que Cristo entre, que transforme, que mude a sua vida é uma decisão sua. Não é mais de Deus, não é mais de Cristo. Conhecer a Cristo agora, que Ele está aqui batendo e quer se revelar a você, se apresentar a você, é uma decisão sua. E aí, quantas vezes Cristo vem a nós e nós não o recebemos? Talvez a gente se acha autossuficiente, crente demais, bom demais, e a gente não dá abertura para Cristo transformar as nossas vidas, restaurar, para curar aquilo que Ele tem para curar. Lá no hospital, quando eu atuava no hospital, eu encontrava muitas feridas e às vezes eu entrava no quarto e o acompanhante falava assim: nossa, a ferida tá linda a ferida, tá bonita, tá fechadinha. E aí quando eu abri ali para ver, tinha uma necrose desse tamanho.
Necrose, para quem não sabe, é um tecido morto. É uma pele sem vida. Não tem função nenhuma estar ali naquele lugar. E aí, quando a gente tira aquela necrose, que a gente enfia a mão, a ferida vem assim, ó. Uma mão de profundidade, de lesão. Para quem não sabe, para quem não conhece, aquilo ali estava lindo. Amados, existem feridas que às vezes estão em nós. E a gente acha que já está curado, já está cicatrizado. Mas só tem um tecido de necrose. Mas é necessário que a gente permita que Cristo venha como um cirurgião e arranque aquela capa e trate a ferida de dentro para fora. Aleluia! E quantas vezes a gente não permite isso por achar que a gente tá tudo bem, eu estou bem, eu sou crente, eu não posso mostrar as minhas fraquezas. Isso só vai fazendo a sua ferida aumentar ali por dentro. E aquilo vai corroendo ali por dentro. E essa ferida só vai aumentando. Mas Cristo, Ele quer te curar. Ele quer tratar a sua ferida por completo. Ele quer que você seja curado. Ele não quer que você ache que você está curado. Ele quer te curar por completo. E aí no versículo 12, só para a gente acabar. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem como Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, quando a gente conhece Jesus verdadeiramente, Deus é tão maravilhoso, porque Cristo, Ele sabia. Cristo sabia que eu ia negá-lo. Cristo sabia que eu ia cair. Cristo sabia que eu ia pecar. Cristo sabia que eu ia rejeitá-lo. Cristo sabia do meu pecado lá na cruz, mas mesmo assim Ele decide se entregar por mim e me chamar de filho. Cristo sabia, Cristo conhecia a minha vida, Cristo sabia de toda a minha caminhada, de quantas vezes eu ia pisar errado. Mas mesmo assim, Ele olha para mim, mesmo sendo falha e pecadora, Ele me chama de filho. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E aos que receberam, aos que creram em seu nome, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você tem o direito de se tornar um filho de Deus. Você só precisa crer. Você só precisa crer em Jesus. Porque isso já foi dado a nós. Lá na cruz. Já foi pago o preço. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Já são 9:02. Aleluia. Glória a Deus. Mas às vezes a palavra de Deus ela não é fácil. Não é fácil ouvir. Vocês imaginam o Senhor ministrando isso em mim, tratando isso em mim. E enquanto o Senhor revelava isso para mim, eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu quero te conhecer mais. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei aqui completamente quebrada mesmo, espiritualmente, fisicamente. Eu estava num processo de depressão. Eu tinha pensamento suicida. Não tinha esperança para mim. Não tinha mais jeito para mim. Mas eu encontrei em Cristo tudo o que eu precisava. Eu encontrei em Cristo a paz que eu precisava. E eu passei a entender que eu não precisava de uma casa boa, eu não precisava de um carro bom, eu não precisava riquezas, eu não precisava. O que me faltava era Cristo. Por mais que eu conhecesse, por mais que eu tivesse aceitado Jesus desde a minha infância, eu ainda precisava conhecer Cristo na sua plenitude. Eu ainda precisava ser curada de traumas. Eu ainda tinha coisas para ser tratadas. E aí quando eu falo, Senhor, eis-me aqui, já não me importa mais nada. Quando eu tiro a minha expectativa das coisas desse mundo e coloco as minhas expectativas totalmente em Cristo, eu encontro a cura que eu precisava. E aí eu sou curada, eu sou tratada, eu sou amassada. Eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita.
E aí, amado, todas as outras coisas o Senhor tem cuidado. Eu tenho vivido coisas na minha vida que assim, eu nunca sonhei em viver. Eu nunca esperei em viver. Eu nunca pedi para viver. E o Senhor tem me dado isso. E eu entendo que é porque eu estou debaixo das mãos do Senhor, dos cuidados do Senhor. Você não precisa tentar buscar as coisas com a sua própria mão, com a sua própria força. Você só precisa entregar a sua vida ao Senhor, confiar no Senhor. E o resto Ele vai fazer. Deus, Ele é Pai. Deus, Ele é Pai. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Você não precisa se preocupar com o que você vai comer amanhã, porque a providência Ele vai chegar na sua casa. Você só precisa se preocupar em ter um coração rasgado verdadeiramente no altar do Senhor. Você só precisa se preocupar em viver verdadeiramente a vontade do Senhor na sua vida. Você só precisa se preocupar em deixar as coisas carnais e buscar em Cristo o que você precisa. A palavra diz que todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é só uma coisa que você acha, são todas as coisas. Você quer viver a plenitude de Cristo? Você quer viver o melhor de Deus para a sua vida? Entregue sua vida verdadeiramente ao Senhor. Jesus pregava arrependimento. E nós precisamos nos arrepender. A gente acha que só quem tem que arrepender é quem está lá fora. Não! Nós precisamos nos arrepender todos os dias, para deixar que Jesus venha habitar em nosso coração. A gente precisa dar liberdade para o Senhor. E amados, assim, eu tenho vivido coisas sobrenaturais com o Senhor. Não só espiritualmente, mas também materialmente. O Senhor tem me honrado, tem me levado em lugares que eu nunca imaginei estar. Mas eu não quero que você pense que é só pelas coisas materiais. Não. O olhar ele precisa estar voltado para Cristo. O material é consequência. É consequência. Você nunca vai ver um justo passar fome. Confia no Senhor para você ver se amanhã Ele não faz por você. Confia no Senhor para você ver. Entrega a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor para você ver. Se amanhã Ele não faz para você, Ele faz. Ele é justo, Ele é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Quer viver as promessas de Deus na sua vida? Talvez você não está vivendo ainda as promessas de Deus na sua vida porque você ainda não entregou sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. Quando você entregar, você vai viver. Né, Felipe? Não estou falando de uma vida só de alegrias, não. Uma vez eu vi um pastor aí, muito conhecido, eu vou acabar. Um pastor aí muito conhecido mundialmente. Ele falando assim, se você está assim, assim, assado, não vá para a igreja. Se você está assim, assim, tudo que assim não era bom, então não vá para a igreja. Eu falo para os irmãos, vá para a igreja sim. Vai para a igreja arrastado. Não porque a igreja tem algo para você, mas porque Cristo tem algo para você. Se aqui está difícil, lá é muito mais. Quantas vezes eu venho para a igreja arrastada? Quantas vezes eu venho para a igreja cansada, com dor? Quantas vezes? Só o Senhor sabe quantas vezes eu venho, eu sento naquele banco e eu queria ficar de pé, glorificar e gritar, e eu não consigo, porque o meu físico não permite. Mas eu venho para a igreja arrastado. Venho para a igreja do jeito que você está. Eu vou para a igreja quando eu mudar a minha vida. Quando eu parar de fazer isso aqui, eu vou para a igreja. Não! O Senhor te chama para vir hoje. O Senhor te chama para vir do jeito que você está. O resto é Ele que faz. Aqui tem alimento. Aqui tem alimento. A sua fome, a sua sede não vai passar se você continuar lá fora. Muita gente está vazia. Quando Deus forma o homem ali, Ele sopra no homem fôlego de vida. E aí as pessoas não conseguem entender que a gente só tem plenitude quando a gente encontra a vida que é Jesus Cristo. As pessoas não entendem que esse vazio que está dentro de nós é a ausência do Espírito Santo. Que a gente tenta preencher com outras coisas, com droga, com bebida, com fornicação, com coisas carnais. Que a gente tenta preencher
as igrejas estão cheias de lobos vestidos de ovelhas. Se fosse fácil entender, Jesus não tinha falado. Se fosse fácil saber quem é o joio, quem é o trigo, quem é o lobo, não estaria aqui para a gente ter cuidado. A gente precisa buscar a Cristo verdadeiramente para Ele se revelar a nós. A gente tem discernimento espiritual da palavra de Deus. A gente precisa buscar o Senhor e encontrar nele a verdadeira palavra. Não em nós, não no nosso irmão. Se a gente colocar as nossas expectativas nas pessoas, a gente cai. Muitas das vezes nós somos motivos de tropeço para o nosso irmão que está do nosso lado. Nós precisamos de transformação de verdade, de renovação espiritual de verdade. Não de barulho, não de fama, não de título. Nós precisamos ser conhecidos como filhos de Deus, como servos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, vamos orar aí. Pelo amor de Deus. Nome de Deus. Perdão. Glória a Deus. Feche os seus olhos. O Senhor diz que o Espírito diz à igreja: a verdade é falada, a verdade é anunciada. Como está a sua ferida? Ninguém toca na minha ferida. Não deixo ninguém tocar na minha ferida. A ferida é minha. Às vezes você vem com a ferida e continua com a ferida. Será que vai para a glória com a ferida? Ou será que você vai ter muito tempo para viver com a ferida? Aquilo que te machucou, que te feriu. E quando você disse: entrega a minha vida ao Senhor, quando você suspendeu a tua mão, que a irmã disse que foi no Espírito, porque o Espírito quis falar conosco. A irmã foi usada pelo Espírito. Feche seus olhos. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou uma serva. Eu sou um servo do Senhor. Eu quero ser mais. Eu quero entregar a minha vida por completo, Senhor. Não pela metade. Só o lado bom. Mas o lado da minha ferida, Senhor, eu quero que o Senhor cuida, que o Senhor me sara. Que tudo que eu venho fazer aqui é para o Senhor. Quando eu venho tocar, que eu toco para o Senhor. Quando eu venho cantar, que eu cante para o Senhor. Quando eu venho orar, que eu ore ao Senhor. Tudo que eu fizer, que seja para a glória do Senhor. Seja para a glória do Senhor. Senhor Deus, nós oramos. É da tua graça que nós viemos. E é da tua graça que um dia nós iremos. Senhor, nos abençoa agora. Pai amado, que nós não viemos ser uma igreja morna, uma igreja que não dá ouvido ao que o Espírito diz, mas que viemos ser uma igreja cheia da bênção. Pai amado, quando teu filho olhou para a multidão, Pai, e viu a multidão como ovelhas sem pastor, Senhor Deus, o Senhor diz assim: os discípulos disseram: Senhor, já é tarde, Senhor, já é tarde, o povo está com fome, cansado de caminhar. Manda eles embora, Senhor. O dia já estava adiantado. E o Senhor disse: se alguém aqui tem alimento, quem tem alimento? Um adolescente lá no meio da multidão. O Senhor deu pão e saciou.
Senhor Deus, nós te adoramos. Nós bendizemos ao Senhor. Quão grande é a tua obra dentro de nós. Pelo feito do teu Espírito Santo. Pelas maravilhas. Ó Deus, nós te adoramos também pelas provações. Pelas lutas que passamos. Mas que não viemos chamar, Senhor, de palha. E nem viemos, ó Deus, ser chamado de joios, ó Pai. Mas que viemos ser trigos, ó Pai. E quando o Senhor Jesus vier, que o Senhor Jesus possa nos colher para a eternidade. Nós oramos e pedimos que as doses eternas consolação do Espírito Santo repousem na tua igreja